Então, muito boa tarde para vocês. Eu quero primeiro agradecer, né, como é de praxe, agradecer pelo convite, pela permissão de participar de um evento tão importante como esse, né, que é o primeiro Congresso Paraibano de Perícia Contábil. Eu tô muito alegre, fiquei muito feliz com o convite. E na hora que eu recebi esse convite, o pessoal falou: olha, eu quero algo prático. E eu falei: ah, então tá legal, porque eu também não sei muito explicar na teoria como as coisas funcionam. Então fica fácil para mim explicar como que é a coisa na prática. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui participando, né, desse evento, um evento muito importante para toda a classe em comemoração, né, o Dia do Contador. Vamos começar. Eu quero fazer aqui, nas minhas considerações iniciais, eu quero te dar um panorama geral de como que funciona esse tipo de perícia. Eu estou falando de perícia bancária. Por que perícia bancária? Porque aquelas perícias que vão ser realizadas quando houver de um lado um banco e de outro lado uma pessoa. Aí banco, para você entender banco exatamente, é só você ler a legislação lá que cria o Sistema Financeiro Nacional, né? Que é a Lei 4595 de 1964. Edilson, como assim? Você vai começar a recitar as coisas aqui? Mais ou menos. Eu vou começar mostrando para vocês, então eu vou, como sempre, né? Eu vou abrir aqui um bloco de notas para eu começar a colocar os principais pontos, os pontos que eu acredito que sejam mais importantes para a gente começar essa nossa conversa. Vou compartilhar aqui a minha tela, e aí a gente vai conversar sobre esse determinado assunto, tá bom? Então tá aqui, tema de hoje. Tema de hoje, deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha letra. Tema de hoje nós vamos falar sobre revisional de empréstimos bancários. Dicas iniciais. Às vezes, iniciais. Então, às vezes eu falo muito rápido. Se eu falar muito rápido, você dá um puxão de orelha em mim aí, tá? Que eu começo a falar mais devagar. Mas, mais importante do que eu estar falando rápido é você anotar as coisas. Anotar as informações. Por quê? Porque eu vou derramar um caminhão de informações sobre você agora e eu preciso que você esteja bastante atento sobre o assunto, né, que a gente está tratando, porque isso vai ajudar. Eu quero, com essa conversa nossa, eu quero te economizar algumas horas de pesquisa para você saber exatamente onde você vai buscar essas coisas. Então, pega um caderno, se não tem um caderno, pega aí uma folha em branco, anota aí que nós vamos falar sobre revisional de empréstimos bancários, e eu quero que você comece a anotar essas informações. Edilson, vai ser um caminhão de informações? Vai ser um caminhão de informações que eu vou disponibilizar para vocês agora e eu preciso que você anote. Para quê? Para a gente ganhar dinamicidade com isso. É um congresso, é um evento de aprendizado, e evento de aprendizado a gente vem preparado com caderno e caneta. Então, anote essas informações. Dicas iniciais. Por que é importante, né? Eu vou colocar assim, por que é importante? Porque este evento é tão importante. Por que tão importante? Porque a primeira pessoa que atende, quem está na linha de frente, efetivamente, é o contador. Eu falo que é o contador que está lá na linha de frente, porque a pessoa que está mais próxima das pessoas comuns, entendeu? A gente tem aí, se a gente for separar lá entre os profissionais liberais, a gente tem o contador que está mais próximo, ele está mais próximo do empresário ali, ele está próximo da pessoa, porque a pessoa vai fazer o imposto de renda dele, e mais importante que isso, as pessoas confiam no trabalho bem feito pelo contador. Consequentemente, quando a pessoa tem uma dúvida sobre algum contrato bancário, onde ela vai buscar? A primeira pessoa que ela vai buscar é o contador. A primeira pessoa que ela vai perguntar é o contador. Por quê? Porque o contador está lá o tempo todo do lado dela, é o contador que auxilia a pessoa naquelas questões que ela precisa entender. Na hora de fazer um contrato de aluguel, ela vai lá e fala: contador, quanto você cobra para fazer esse contrato aqui? Na hora de você fazer. Então, a pessoa tem um relacionamento maior e precisa que você, que atua como contador, você saiba que você está aí no time de frente. Se você está na linha de frente, consequentemente, você precisa passar essas informações para as pessoas com uma clareza muito grande. Então, como ela vai perguntar para você, alguma das coisas que normalmente as pessoas perguntam, né, na hora que ela chega no escritório: doutor, qual que é o prazo? Qual é o prazo que eu tenho para fazer uma revisional? A pessoa foi lá, comprou o veículo dela, pegou um dinheiro emprestado no banco, e aí ela está achando que está pagando mais do que deveria pagar,
ela vai perguntar assim, doutor, qual que é o prazo? Aí você vai falar para a pessoa 10 anos. Edilson, onde está essa regra? Está no artigo 205 do Código Civil. Então está lá no artigo 205 do Código Civil e você vai pesquisar. A gente ainda tem lá um RESP, recurso especial, né? Quem já está acostumado a pegar essas aulas sempre sabe que eu estou te dando um caminho para acelerar o seu processo. Então, está lá no RESP 763-465 São Paulo, que nesse RESP, se você pesquisar lá no site do STJ, você vai encontrar os ministros do STJ falando o seguinte, olha, o prazo para que a pessoa possa solicitar devolução dos valores, para que a pessoa possa solicitar ajuizar a ação, é exatamente um prazo de 10 anos. Então, você já tirou essa dúvida, resolveu esse problema. Edilson, por que é importante eu contar isso aqui para você? Porque o cara vai falar, olha, eu fiz esse contrato lá em 2010. Você vai perguntar, mas quando de 2010 que você fez esse contrato? Ah, eu fiz esse contrato lá em 2010, mas foi no mês de janeiro. Em janeiro de 2010 eu fiz esse contrato. Eu ainda posso pedir a devolução dos valores que eu entendo que é maior? Aí você fala, em janeiro de 2010, essa pessoa fez esse contrato aí para pagar em 60 meses, consequentemente já passou o prazo. Aí não, né? Por quê? Porque o prazo conta, é claro, o prazo conta a partir do fim da obrigação. Então, o prazo conta do fim da obrigação, tá? Exatamente por ser prestações sucessivas. Então, se foram 60 meses, 5 anos, o contrato terminou em janeiro de 2015, consequentemente, o prazo conta aí a partir de 2015. Fica atento a esse ponto aí, que esse ponto também é um ponto importante. Por quê? Porque você vai estar na linha de frente, você precisa saber dessas coisas. A pessoa pergunta assim, mas doutor, mas ainda compensa entrar com revisional? Porque revisional quase que virou palavrão, né? A gente encontra pregado aí em posts, o cara falando reduza 50% do valor da sua prestação. Normalmente não é uma pessoa idônea que está fazendo aquilo, mas a gente encontra. E o cliente vai chegar para você e vai perguntar, e ainda compensa entrar com revisional? Aí você vai falar o seguinte, olha, para você entrar com a revisional, você tem que estar fundamentado. Para você estar fundamentado, você vai ter que demonstrar que houve abusividade. Edilson, o que é essa abusividade? Bicho, para você provar que teve abusividade, você vai ter que pesquisar lá o tema 27 do STJ, e aí ele vai me contar o seguinte, olha, pode sim haver revisional, desde que seja comprovada a abusividade naquele contrato. Então, é o tema 27 que está falando, que pode sim haver revisional, desde que demonstrada a abusividade. Vou colocar até aqui na frente para ficar mais fácil. Tema 27 do STJ. Ele fala isso, que tem que demonstrar a abusividade. Ah, Edilson, e como que eu descubro, né? Aí eu já te coloquei num outro problema, né? Mas como que eu descubro se uma coisa é abusiva ou não? A pergunta seria assim, como eu descubro se a taxa de juros é abusiva ou não? Porque normalmente o pessoal vai brigar na taxa de juros, né? Principalmente nesse caso de empréstimo, que é o que a gente está falando hoje. Como que eu descubro se a taxa de juros é abusiva ou não? É eu que decido isso? Primeira coisa, quem vai decidir se é abusiva é o juiz. É o juiz que tem a jurisdição. O que é essa tal da jurisdição? Jurisdição. O que é essa tal de jurisdição? É o poder, dever do Estado de falar quem está certo. Para você entender bem jurisdição, eu quero retomar a Bíblia, né? Você deve lembrar dessa passagem que está lá no livro de 1 Reis, quando o rei Salomão ele é instado a julgar o caso das duas mulheres, em que elas tinham uma criança morta, uma criança viva, e as duas falavam que era a mãe da criança viva e que a mãe da criança morta era a outra. Consequentemente, o rei Salomão ele tinha a obrigação de julgar aquilo ali. Ele tinha, então, o poder de decidir qual das duas que estava certa, mas ele também tinha a obrigação de resolver aquele problema. Então, jurisdição é isso, é o poder, dever do Estado de falar quem está certo. Jurisdição vem de jurisdicto, né? Quer dizer o direito, dizer quem está certo nessa determinada relação. Então, quem vai decidir se é abusivo ou não é o juiz. Mas, para o juiz decidir, ele precisa de indícios ou de provas. Indício é uma prova mais frágil, né? E uma prova mesmo é algo mais robusto, é algo que está ali comprovado. E como que eu vou saber se o juiz vai falar se isso é abusivo ou se não é abusivo? É fácil. Você vai pegar o resto, eu te uso de novo o resto, você vai pegar o resto. O resto é 1.061.500. Eu falei para você que eu ia adiantar o seu caminho, né? Eu falei que eu ia ajudar você a chegar mais rápido.
1.061.530 Rio Grande do Sul. O que esse RESP fala? Ele fala o seguinte, olha, se a taxa de juros for 150%, vamos colocar o seguinte, se a taxa que está sendo cobrada for 50% acima da taxa média, tá vendo? 150% quer dizer que ela está acima da taxa média 50%. Se ela for 200% ou se ela for 300%, é considerada abusiva. É considerada abusiva. Ah, Edilson, mas se é 150, é óbvio que também é 200. Eu sei, mas é o jeito que o RESP resolveu escrever lá e a gente não fica brigando com esse povo, não. A gente só, eles mandam a gente fazer e a gente faz. Então, o RESP 1.060.000, anota o número desse RESP para você ler depois. Esse RESP é importantíssimo para a sua vida. O RESP 1.061.530 do RS, ela fala que se for, vou colocar o seguinte, 150% é abusivo. 150% da taxa média é abusivo. Então, a gente já resolveu um problema aí para você descobrir o que é abusividade, né? Aí você fala assim, Tilson, mas precisa de perícia para isso? Precisa de perícia? Aí eu vou falar assim, sim. Sim. Por quê? Porque, sim, maiúsculo. O STJ já decidiu que o juiz não pode reconhecer abusividade de ofício. Não pode reconhecer a abusividade do ofício. O juiz não pode olhar e falar, eu acho que isso é abusivo. Não, não pode. Ele vai precisar do quê? Da prova técnica. Se ele não pode fazer isso, aí você vai falar assim, Dilson, onde que está esse negócio que o juiz não pode fazer a abusividade? Pega lá o tema 27 também do STJ, você vai ver que vai ter essa decisão lá no tema 27 do STJ. Então, vai precisar de perícia. Vai precisar de perícia. Ah, Edilson, mas eu vi um processo aqui que eu achava que precisava de perícia, o juiz não deu perícia, e aí o que aconteceu? Uai, e aí o advogado, se o advogado não falou nada, consequentemente vai ficar sem perícia. Mas você precisa saber o seguinte, olha, precisa sim ter perícia, isso está no tema, vou colocar aqui, ó, tema 572 do STJ, e a origem dele, né, o RESP, número 1.124.000, você está anotando esses números aí, né? 552, São Paulo. Então, é esse RESP aqui que está falando para você, ó, vai precisar de perícia sim. Ah, o juiz vai tirar da cartola que é abusivo. Não, precisa de uma perícia para comprovar exatamente aquele valor. E o que a gente vai fazer aqui hoje é uma perícia. Claro que o nosso foco vai ser a visão do assistente técnico, né? Nosso foco aqui vai ser a visão do assistente técnico, mas essa é a perícia extrajudicial. Em aula. Vou colocar aqui que eu disponibilizo depois para o pessoal do Congresso, eles vão disponibilizar para vocês aí do jeito que achar melhor. Então, vai precisar de uma perícia sim. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma perícia extrajudicial para a gente entender esse tal de revisional de empréstimos bancários. Aí você vai me perguntar o seguinte, algumas coisas que o pessoal sempre pergunta. Pode cobrar tarifa de avaliação lá nos financiamentos? Então, as pessoas que vão comprar veículos usados, né? Pergunta, pode cobrar tarifa de avaliação? Aí você vai falar o seguinte, porque o cliente vai perguntar isso para você. Eu estou te contando esse negócio porque o cliente vai chegar lá na porta e vai, doutor, mas ele me cobrou essa taxa de avaliação aqui, será que podia cobrar? Aí você vai ficar assim, pode ou não pode responder? Você vai falar para ele assim, olha, para cobrar, ele tem que comprovar. Ele tem que comprovar. E nenhum banco comprova, tá? Tem que comprovar. Está onde? Está no tema 958. Tema 958 do STJ. Anota isso aí, você vai pesquisar isso tudo depois. Tem que comprovar se vai cobrar ou não. Ou você vai pegar lá o RESP, número 1.578.553, também de São Paulo. Então, isso está lá nesse determinado RESP. Ah, Edilson, pode cobrar taxa de gravame? O cara vai te perguntar isso, então anota. Pode cobrar taxa de gravame? Gravame, o que é o gravame? O registro do contrato, né? Pode cobrar taxa de gravame? Você vai falar o seguinte, olha, até que pode, mas antes de 25/2/2011, pode. Depois é abusivo. Então, onde que eu vou mostrar essa abusividade? Edilson, onde que está esse negócio aqui? Está no tema 972 também. 972 do STJ.
Tudo isso, você começar a conversa com o cliente, tá? Edilson, pode cobrar seguro? Pode cobrar seguro? Pode, mas não é obrigado a fazer com a empresa que está financiando. Financiando. Onde que está isso? Está lá no tema 972 também. 972 da FPJ. Edilson, pode cobrar TAC? Pode cobrar TAC. TAC, né? Taxa de abertura de cadastro. Na hora que você pegar o contrato, vai estar isso lá. Aí você vai falar, e aí? Uai, e aí? Pode cobrar TAC, TEC? Ah, meu amigo. Pode. Pode, se for o primeiro relacionamento. Se for o primeiro relacionamento. Então, eu já tenho conta lá no banco. O banco pode me cobrar TAC? Não, não pode. Você já tem relacionamento com ele. Então, não tem como falar que é taxa de abertura de cadastro, você já tem relacionamento com ele, entendeu? Então, não pode. Pode cobrar... Então, só se for o primeiro relacionamento. Se já tiver contrato, não pode fazer nada disso. Legal, né? Legal. Então, você já anotou esses tópicos aí. Eu quero fazer com vocês alguns pontos importantes. Eu quero pisar alguns pontos importantes que eu acho que tem que ter na inicial para a gente poder, para você poder fazer uma inicial de qualidade, para que a inicial não, você possa fazer o seu parecer técnico extrajudicial de qualidade, que vai ajudar o advogado na hora que ele tiver que ajuizar a ação, consequentemente, para ele poder ajuizar essa ação do modo correto. Edilson, como assim? É porque existem algumas regras no Código de Processo Civil que nem sempre os advogados que não são especializados na área bancária, eles conhecem. Acaba o seguinte, não, na maioria das faculdades, eu não vou falar em todas, mas na maioria das faculdades não existe uma disciplina de direito bancário. E como não existe uma disciplina de direito bancário, o que acontece? As pessoas normalmente aprendem as relações bancárias lá em direito consumidor. Direito do consumidor, a pessoa vai aprender o direito civil. Então tem essa briga se o direito bancário é um ramo autônomo do direito, ou se ele está vinculado ao direito do consumidor, ou se ele está vinculado ao direito civil. E aí como fica esse negócio? Normalmente não tem uma cadeira nas universidades. Se não tem uma cadeira de direito bancário nas universidades, dificilmente o advogado é especializado nesse assunto. Como o advogado ele está ali acostumado a fazer um trabalhista, ele está acostumado a fazer um tributário, ele não sabe exatamente as regras que permeiam. E os bancos, eles têm muito poder, eles têm muita grana, consequentemente eles conseguiram colocar algumas coisas dentro do Código de Processo Civil que a gente nem acredita que existe, que está ali dentro do Código de Processo Civil. Regras específicas para contratos bancários que muitos advogados não conhecem, mas que estão lá disponíveis. E eu quero falar isso para vocês, sobre esse ponto, que são duas coisas que você precisa ter no seu parecer para você não deixar o advogado perdido. Como assim? Que precisa ter no meu parecer? Existe uma coisa lá no artigo 320, então, pontos que não podem faltar no seu parecer. Primeiro, você vai ter que contar, né? Vou colocar assim, você vai contar para o advogado que ele precisa da perícia extrajudicial. Por que ele precisa da perícia extrajudicial? Porque acaba também, como o cara não é especializado, ele entra num site aí qualquer, o site fala para ele o seguinte, olha, só você fazer o cálculo aqui, ó, você coloca os dados aqui, do outro lado vai sair um parecer para você. E ele quer enfiar esse negócio lá no contrato, na petição inicial dele. E aí você vai contar para o cara que ele precisa da sua perícia judicial, porque você é especializado, porque você conhece o assunto, você domina a coisa. E mais do que isso, porque o artigo 320 do CPC, ele fala que a petição inicial tem que ir com todos os documentos que comprovam aquela demanda. A demanda. Então, na petição inicial, o advogado vai alegar o seguinte: o banco cobrou uma taxa acima da taxa média do Banco Central. Aí ele tem que comprovar isso daí. E como que ele vai comprovar isso daí? Ora, na hora que você tiver o seu parecer lá acostado ao processo, você vai estar exatamente comprovando isso daí. Você vai mostrar dentro do seu parecer que o banco cobrou uma taxa acima do que deveria ser cobrado. Então, você vai mostrar para o advogado que o advogado precisa do seu trabalho exatamente porque você se tornou especializado em perícia bancária. Vai falar, olha, você precisa sim de um parecer, não é uma coisa à toa, não é só uma tabelinha, não é só isso, não é só você entrar num determinado site aí, colocar os dados lá, imprimir um papel lá do outro lado e esse negócio está resolvido. Não, você precisa
colocar dentro da petição inicial todos os documentos que comprovam a demanda. Uma das coisas que vão comprovar aquilo que o advogado está alegando é exatamente o seu parecer técnico extrajudicial que você vai emitir antes mesmo de começar o processo. O professor Paulo, anteriormente, né, na conversa que eu estava assistindo a aula dele, claro, eu vou perder uma aula de lucro cessante de jeito nenhum. Eu estava assistindo a aula dele, o professor Paulo falou lá no comecinho da exposição dele, ele fala, ele começa a explicar, né, sobre o papel do perito judicial, a importância do perito contábil, e aí, aqui eu quero mostrar para você a importância do assistente técnico extrajudicial, ou seja, é a mesma pessoa, só que ao invés de você estar lá auxiliando o juiz, você vai estar lá auxiliando o advogado. E aí, o seu trabalho começa muito antes de começar o processo, porque você tem que fazer esse parecer técnico extrajudicial. Então, você vai mostrar para o advogado, falar, não é só, na hora que ele ligar para o seu escritório e falar assim, não, doutor, me faz mais barato, porque é só uma tabelinha. Você vira para ele e fala, não, doutor, não é só uma tabelinha, não. Por quê? Porque o senhor tem que juntar no processo todos os elementos necessários para comprovar a sua tese, está lá no artigo 320 do CPC. Se você não fizer isso, a sua peça ela vai ser considerada, ela pode ser considerada inepta, né? Porque ela não cumpre com os requisitos. Então, mostra isso para o advogado. Eu digo que está no 320, está lá no 320 do CPC, dá uma lida lá, que aí você vai conseguir mostrar mais ainda a importância do seu trabalho para o advogado. Outra coisa que você tem que ter lá na sua petição inicial, você não pode deixar de quantificar o valor em controvérsia. Valor em controvérsia. Eu digo o que é o valor em controvérsia. O valor em controvérsia está lá no artigo 330. Artigo 330, parágrafo 2º. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Parágrafo 2º do CPC. Como assim? CPC, gente? Tá, deixa eu avisar aqui, né? CPC, nós estamos no primeiro congresso de perícia contábil, então praticamente não vamos ter essa dúvida, né? Primeiro congresso online paraibano de perícia contábil, a gente não vai ter essa dúvida, mas só para avisar para você que CPC aqui eu estou falando de Código de Processo Civil, não é de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Então, vamos só fazer essa separaçãozinha aqui, básica, mas é importante eu contar isso para vocês. Não esquecer de quantificar o valor em controvérsia. Por quê? Porque o artigo 330, parágrafo 2º, isso tem que ter no seu parecer. Eu pego parecer até hoje, vocês não acreditam, mas eu pego parecer até hoje com pessoas que não quantificou o valor em controvérsia. Como ele não quantificou o valor em controvérsia, o advogado, às vezes, ele nem ficou atento ao teor do artigo 330, porque isso aí é uma obrigação exclusiva para contrato de financiamento de empréstimo. Aí você fala, Deus, como assim os bancos conseguiram enfiar dentro do Código de Processo Civil uma regra específica para ele? Pois é, conseguiram. E aí, o que a gente faz? A gente se adequa. A gente não vai parar e ficar chorando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não vai parar e ficar chorando, não. A gente vai simplesmente se adequar. Se o CPC, no artigo 330, parágrafo 2º, falou que tem que ter o valor em controvérsia, no meu parecer técnico vai ter o valor em controvérsia. Pronto. E resolveu o problema. Aí, você não pode esquecer de colocar o valor em controvérsia, porque se você não colocar, o advogado pode não lembrar. Se o advogado não lembrar, isso é caso de inépcia da inicial. O que é inépcia da inicial? A inicial ela é considerada inépta, falando o seguinte, cara, isso aqui não serve para ser uma inicial. Olha só que absurdo, eles conseguiram colocar isso. Pois é, conseguiram colocar isso. Inépcia da inicial, se não tiver valor incontroverso. Está lá no artigo 330, parágrafo 2º do CPC. Eu acho que agora já deu para dar uma olhada geral na coisa, né? E importante, essa aqui é uma lição de casa, tá? Que eu vou deixar para você fazer, porque não dá para discutir todos os temas. Aí, inclusive, já fica aí o convite para o segundo Congresso Online Paraibano de Perícia Contábil. Se formos abordar novamente esse tema de perícia bancária, talvez poderia consignar uma palestra só para falar sobre os temas do STJ. Por quê? Porque isso daí destrói qualquer petição inicial, isso aí destrói o trabalho. Eu tenho visto muita gente boa mesmo, do coração honesto, gente boa, do coração puro, que erra essas coisas e, consequentemente, gera um problemão para a vida do cliente que está lá do outro lado. Mas nem só de fundamentação jurídica vive o trabalho do perito, né? Principalmente do perito contábil. O que eu prometi para você foi como fazer. Eu prometi para você como fazer. E aí nós ainda temos aí 40 minutos para falar sobre isso. E eu quero contar para você o seguinte, presta atenção. Na hora de você... Importante, vou colocar assim, importante. Nunca esqueça disso aqui. Não esqueça disso aqui. Estou repetindo porque você não pode esquecer. Opa!
Porque você não pode esquecer. Não pode esquecer de jeito nenhum. Importante, importante, importante. Não construa seu laudo. Vou colocar assim, vou colocar em maiúsculo. Não construa seu parecer em tese que contrarie decisão do STJ em julgados organizada em súmula ou em repetitivos. Repetitivos. Edilson, como assim repetitivos? Você vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um guia na internet. Você vai digitar desse jeito aqui no Google. Você vai colocar assim, ó, repetitivos STJ. Repetitivos STJ. Aí vai aparecer esse link, o primeiro link aí, ó, stj.jus.br, repetitivos, tema repetitivos. Aqui, ó, recurso repetitivo do STJ. Então, você vai clicar nesse recurso repetitivos e o que você vai fazer? Você vai ler todos os repetitivos, mas todos. Eu disse todos? Não, tá, não vou exagerar não. Você vai ler só os que são afeitos à perícia bancária. O ideal seria que você lesse todos, mas como a gente só está falando de perícia bancária, você vai ler isso daqui. Por quê? Porque você não pode escrever o seu parecer contrariando esse cara aqui. Por quê? Porque se você escrever o seu parecer num tópico que contrarie esse cara aqui, ó, não construa o seu parecer em tese que contrarie a decisão do STJ, organizada em súmula ou em repetitivos. E aí, o jeito de você pesquisar é esse site aqui, ó, repetitivos e incidente de assunção de competência. Por que isso? Porque o artigo, estou contando isso aqui para você, porque às vezes você vai lá, vai criar uma teoria, vai escrever 50 páginas sobre uma coisa, e aí o STJ jujubou esse negócio. Aí você vai lá, fundamenta, eu falei para você que muitas vezes você vai encontrar um advogado que não é especializado no assunto, você vai lá, faz a fundamentação, tá? Aí o advogado entra, aí o juiz vem lá e aplica o artigo 332 do CPC. O artigo 332 do CPC fala o seguinte, ó, julgamento liminar improcedente. Não é isso, não é essa ordem, não, mas é isso aqui. Ele vai julgar liminarmente que o seu pedido é improcedente. Ou seja, você acabou com a conversa. O juiz já vai acabar com a conversa antes de começar o processo. Então, toma cuidado. Na hora que você for, eu pensei numa ideia que é assim, nossa, revolucionária. Pensei num jeito revolucionário de fazer esse negócio. Pensou nesse jeito revolucionário? Muito bom. Ter criatividade é importante. Agora, vai lá nos repetitivos do STJ, vai lá nas súmulas do STJ e vê se o STJ não já decidiu isso daí. Por quê? Porque, apesar de você estar estudando, aprendendo esse negócio, a gente já tem um conhecimento acumulado de longo tempo sobre esse assunto e às vezes já foi decidido. Isso foi decidido errado. Tá, só se o advogado estiver entrando com um processo exatamente para tentar mudar o entendimento lá do STJ, aí você pode fazer os cálculos, claro, se o objetivo dele é esse. Se não, não entra nessa, porque senão você vai atrapalhar a vida do seu cliente. Perfeito? Eu sei que vocês estão anotando as dúvidas aí, e ao final eu vou tomar um monte de rajada de perguntas, mas agora eu quero mostrar para vocês um caso prático. Eu separei um caso prático aqui bem simples, um caso que eu sempre trabalho com esse caso dentro do negócio, é um caso de empréstimo, né? A gente combinou que seria uma revisão, como fazer uma revisão de contrato de empréstimo, e a conversa é o seguinte, olha, chegou aí no seu escritório essa determinada pessoa, com o nome de qualquer coisa, não faz muita diferença, e ela chegou e falando o seguinte, olha, doutor, eu fiz um empréstimo junto a essa instituição financeira aí chamada Crefisa. E aí, gente, toda hora que aparecer um cliente no seu contrato, no seu escritório com um contrato de Crefisa, você já fica feliz. Por quê? Porque é uma das melhores empresas para a gente, perito. Por quê? Porque ela faz tanta maldade com o cliente que acaba ficando fácil o nosso trabalho. Consequentemente, nós vamos trabalhar um caso prático aqui da Crefisa. A pessoa chegou lá no seu escritório e falou, doutor, eu fiz um contrato com a Crefisa e eu estava precisando de dinheiro aí para o final de ano, né, pagar aquelas contas do começo de ano ali, e aí a gente gastou muito para o Natal, a gente fez bobeira, e aí, consequentemente, eu fiz esse empréstimo lá. Eu peguei emprestado o valor de 4 mil reais. E aí, eles estão me cobrando 10 parcelas de R$1.000, doutor.
Como que eu faço? Aí você pede a pessoa o contrato, se a pessoa não tiver o contrato, você pede para ela ir ao banco, né, solicitar esse contrato. Nada de você mesmo tentar pegar esse contrato, que você é fria, vai arrumar só problema para você. Mas pega lá com a pessoa, né, ela vai lá e busca o contrato dela, e ela trouxe o contrato para você, e o contrato resolve as seguintes condições. Olha só, um contrato de empréstimo pessoal, tá? O valor do crédito, R$ 4.253,40. Foi feito um TED, né, para a conta da pessoa. A pessoa vai pagar 10 parcelas de R$ 1.093,66 a partir de 28 de 2 de 2014. Então, ela vai pagar 10 parcelas a partir de 28 de 2 de 2014 até 28 de 11 de 2014, né, 10 parcelas. E a taxa de mensal de juros, olha só que delícia, 22%. Taxa mensal de juros de 22%, um IOF de R$ 37,23, né, R$ 37,23, não cobrou tarifa de cadastro, não marcou taxa anual de juros aqui, vai fazer um desconto em conta corrente da pessoa, né? Aqui fez alguns outros pagamentos. Basicamente, o que eu tinha que mostrar era esse quadro resumo aqui. O valor que a pessoa pegou emprestado, R$ 4.253,40, vai pagar 10 parcelas de R$ 1.093,66. Edilson, tem muito esse contrato aqui, cara, aos montes, aos montes. Por quê? Porque essa empresa aqui, ela é especializada em fazer empréstimos para negativados, ela é especializada em emprestar para negativado, é aquela pessoa que o risco de crédito dessa operação é altíssimo, consequentemente a taxa de juros é um pouco mais elevada. É um pouco mais elevada, mas não pode ser isso aqui tudo também, não. 22%, o que é isso? Consequentemente, você vai ler o contrato. Se for o primeiro contrato que você está pegando, você vai ler ele inteirinho, vai ler umas 10 vezes esse contrato para você conseguir entendê-lo. Mas, basicamente, eu vou levar para vocês aqui para os pontos importantes. Tem um contrato normal, tá vendo as partes acima qualificadas, contrato entre si, um contrato normal. Presente contrato de empréstimo pessoal, então não tem muito segredo aqui nesse contrato, não. Eu vou disponibilizar esse material, tá, para o pessoal da organização do evento, para você ter acesso a esse contrato, mas não tem grande coisa aqui. Importante só você saber que, dentre os segredos, né, desse contrato, tá aqui, ó, foi feita a liberação dos valores, a data de vencimento para a pessoa, e a liberação do valor aconteceu, na verdade, no dia 29 de janeiro. Então, apesar de o contrato ter sido, olha aqui, ó, apesar do contrato ter sido no dia 26 de dezembro de 2013, a liberação dos recursos só aconteceu no dia 29 de janeiro de 2014. Então é importante você ficar de olho. É um detalhezinho, né? Mas a perícia ela serve exatamente para pegar esses detalhes. Então fique atento a isso. 29 de janeiro de 2014 foi quando houve o desembolso, então o contrato começa a viger a partir de 29 de janeiro de 2014. Vamos fazer esse cálculo, vou simplesmente extrair os dados aqui do contrato com vocês, vocês vão ver eu fazendo aqui passo a passo. Como que faz esse negócio. Falei para você pegar caderno, com certeza você já está anotando essas coisas aí no seu caderno. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui um Excel. Eu já meio que pré-preparei esse Excel aqui, que eu também vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Eu coloquei aqui o valor do empréstimo está aqui no contrato, né? 4.253,40, 4.253,40. O valor do IOF, R$ 37,23. O valor total financiado é o valor do empréstimo mais o IOF. O prazo aqui são 10 parcelas, 10 meses. A taxa de juros acordada foi 22%. E aí nós vamos primeiro construir a tabela price. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a tabela price. Vou colocar aqui tabela price. Tabela price. Você viu que eu não deixei nada pronto aqui. Ai, Deus, não. Planilha em branco. Para construir a tabela price, como todos vocês conhecem, a gente faz o seguinte. Primeiro eu vou conferir, né, aqui ainda, vou descobrir o valor da prestação, se o valor da prestação está correto. Então, considerando esses dados do contrato, a prestação deveria ser igual PGTO, fórmula do Excel, né, para a gente calcular a prestação. A PMT, se você estivesse fazendo na HP12, você seria PMT. Aqui no Excel é PGTO de pagamento. Taxa, 22. Número de períodos são 10 meses, né? O valor presente menos o valor total financiado. Por que menos? Por causa da regra do fluxo de caixa. Você já sabe isso, da matemática financeira. Vamos ver, olha lá, exatamente isso. Então, o valor da prestação, 1 milhão. O valor da prestação, R$ 1.093,66. Por que esse R$ 1.093,66? Ele cobrou exatamente essa taxa de 22% ao mês. Aí você vai fazer uma coisa prévia, né? Deixa eu salvar esse arquivo aqui, depois vocês vão me pedir esse documento e eu preciso ter ele salvo aqui. Peraí. Então,
Primeiro congresso, não. Estou apanhando aqui, peraí. Congresso Paraibano, cálculos feitos em aula. Cálculos feitos em aula. Então, vou disponibilizar isso para vocês. Então, olha só. Eu achei esse valor da prestação. Ela está cobrando essa taxa de 22% ao mês. 22% ao mês. Se ele está me cobrando 22% ao mês, deixa eu ver qual que era a taxa média do Banco Central para esse mesmo tipo de operação. Como que faz isso? Nós vamos pegar aqui no Google, né? No Google mesmo, ó, tá o Google aqui em branco. Nós vamos digitar assim, ó, Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Séries temporais. O lugar de você pegar essas séries temporais é no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, tá? Então aí, digitou Sistema Gerenciador de Séries Temporais no Google, dá um Enter aí, vai aparecer, o primeiro link que aparece normalmente é esse aqui, ó, bcb.gov.br, séries temp. Entrou nesse link aqui, entrou nesse primeiro link, ele dá essa mensagem de erro toda vez, não dá moral não, é só encheção de saco. E aí ele vai mostrar o seguinte, ó, você vai entrar aqui em indicadores de crédito, tá vendo aqui no cantinho? Vou tentar aumentar aqui. Ó, indicadores de crédito, tá vendo? Indicador de crédito aqui no cantinho. Entrou em indicador de crédito, clicou em indicador de crédito, taxa de juros ao mês, né? Já vou pegar o mês, taxa de juros com recursos livres. Edilson, tá rápido, vou de novo. Indicadores de crédito, taxa de juros porcentagem ao mês, você viu que eu cliquei no maisinho aqui, ele abriu, taxa de juros porcentagem ao mês, taxa de juros com recursos livres. Edilson, por que recurso livre? Porque a Crefisa, ela pega esse dinheiro onde ela quiser para emprestar para as pessoas. Então, os recursos são livres. Edilson, existe recurso direcionado? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, recurso direcionado. Se eu pego o financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, é recurso direcionado, lá no SBPE. Aqui não, é recurso livre. Onde a Crefisa pegou esse dinheiro, onde ela quiser, ela pode ter pego esse dinheiro. Então, vamos procurar aqui a nossa série. Está aqui, ó, taxa média mensal de juros total. Não, não é isso que eu quero. Taxa de juros pessoa jurídica. Não, não é pessoa jurídica, é uma pessoa física. Vou rodando lá para baixo, procurar. Taxa mensal de juros pessoa jurídica. Não é pessoa jurídica, vamos abaixar mais. Taxa de juros pessoas físicas. Achei. Taxa de juros pessoa física, já achei. Ah, tá aqui, cheque especial. Não, não é cheque especial. Tá aqui, crédito pessoal não consignado. Aí surge a pergunta, Edilson, aquele crédito lá é consignado? Aqui, ó. Tá aqui, ó, consignado para trabalhador do setor privado, consignado para trabalhador do setor público, consignado vinculado à composição de dívidas e não consignado. Qual das taxas que é? Aí você vai pegar e voltar lá para o contrato, vamos procurar ver se é um empréstimo consignado. Está escrito consignado aqui? Não, não está. Procura aqui, tem alguma coisa consignada? Não, não está. Ele não falou aqui, ó, forma de pagamento das parcelas. Não é desconto em folha. Eu sei que consignado, na verdade, é crédito consignado em folha de pagamento. Então, se não está tendo desconto em folha de pagamento, está tendo desconto em conta corrente, não é consignado. Eu já sei que não é consignado. Então, eu sei que é um crédito pessoal não consignado, tá bom? Crédito pessoal não consignado. Aí enrolou, Edilson. É vinculado à composição de dívidas ou não? Eu clico nas duas para eu já consultar as duas logo, para eu descobrir qual das duas é melhor para o cliente, já que eu estou fazendo o papel de assistente técnico. Se eu estivesse fazendo o papel de perito, a conversa seria outra, mas como assistente técnico, eu entro lá e vou encontrar a melhor alternativa para o cliente. Selecionei as duas aqui. O que eu vou fazer? Consultar séries. Está vendo que aqui embaixo tem o botãozinho consultar séries? Clique em consultar séries. Eu não escolho o período, isso aqui é só por preguiça mesmo, então eu não escolho o período, aqui tem a opção de você marcar o período ou não marco. Mando visualizar valores logo, e aí eu vou procurar. Esse contrato ele foi feito em janeiro de 2019, ou em janeiro de 2014, ou em dezembro de 2013. O contrato foi feito em dezembro de 2013, então vou lá procurar, aqui, ó, dezembro de 2013, qual que era a taxa? 5,31 era a taxa para crédito pessoal não consignado e 2,58 é não consignado vinculado à composição de dívidas. Aí a pergunta que fica para você diz, mas qual dos dois que eu vou escolher? Eu tenho que achar o melhor ponto para o cliente. 5,31 ou 2,58. Aí você vai falar, Edilson, acho que é 5,31, né? Você está defendendo quem está pegando dinheiro emprestado. Então você vai olhar aqui, ó, falar, ó, tem uma confissão de dívida aqui. Agora eu vi que tem uma confissão de dívida. Como que eu vou dizer? Coincidentemente, agora eu vi. Tem uma confissão de dívida aqui. Então, é um empréstimo vinculado à recomposição de dívidas.
eu vou usar a taxa de 2,50. Olha que absurdo, olha que absurdo o que a Crefisa faz com as pessoas. A taxa para o período, e aí eu estou falando do período de dezembro de 2013, que foi quando o contrato foi feito, era 2,58% ao mês. Essa é a taxa que o mercado estava cobrando, em média. E o que a Crefisa fez? Cobrou da cliente 22% ao mês. Olha só que coisa. Consequentemente, você começa a entender que esse conhecimento que Deus está permitindo que você tenha acesso não é à toa. Você está aqui também para ajudar pessoas, tá bom? Então, 2,58, 22% ao mês. Vamos construir primeiro a tabela price. Eu já vi que a taxa aqui está alta. Edilson, é abusivo? Vou colocar aqui a pergunta básica, né? É abusivo? Vamos descobrir se é abusivo ou não. Na verdade, o juiz tem que decidir se é abusivo ou não, mas eu vou simplesmente pegar a minha taxa, que deveria ser a taxa média, e vou dividir pela taxa normal. Opa, na verdade, vou dividir a taxa normal pela taxa média, não é isso? Dividir a taxa normal pela taxa média. Ou seja, a taxa que o banco cobrou é 852% maior do que a taxa média. Lembra que eu falei para você no começo da aula que o RESP 1.061.530, ele falava para mim que 530 RS, ele falava para mim que se for 150% é abusivo, aqui ele está me cobrando 800%. Você acha que é abusivo ou que não é abusivo? Isso aqui é abusividade da abusividade ultrapassada a todo termo. Então, consequentemente, eu já percebi que isso aqui é altamente abusivo. Por quê? Porque é 852% percentual acima da taxa média. Então, olha, extremamente abusivo. E aí, o seu papel agora é mostrar para o juízo como que isso funciona. Primeiro, nós vamos construir a tabela price, a primeira tabela price, né, com a taxa do jeito que o banco fez. Então, vai ser aqui a tabela 1, pode ficar tranquilo, vai dar tempo, tá? Tabela 01, cálculos conforme o agente financeiro. Para construir a tabela price, você lembra mais ou menos como que faz esse negócio? Eu coloco primeiro N, né, que é o número de períodos. Depois eu coloco aqui a data, por quê? Porque data em matemática financeira é importante. Vou colocar aqui a prestação, vou colocar vou colocar os juros, vou colocar a amortização e o saldo devedor. Saldo devedor. Todo fluxo de caixa começa no período zero, você também lembra, isso lá da matemática financeira básica, né? Comecinho da matemática financeira, e vai até o período 10. Por quê? Porque são 10 parcelas que essa pessoa vai pagar. Então, até o 10. Aqui dá tranquilo. Opa! Não arrastei. Aqui até o período 10, tranquilo. A data que esse contrato aqui foi feito, ele foi feito, na verdade, 23/12/2013, mas a primeira parcela só vai ser paga dia 28/2/2014. Isso como que você sabe disso? Porque eu li o contrato aqui, ó. O contrato foi feito no dia 26, ó, 26 de dezembro, eu falei 28, 23, né? 26 de dezembro de 2013, e a primeira parcela vai ser paga dia 28/2/2014. 28 de 2014. Aí você tem que tomar cuidado só com uma coisa aqui. Esse contrato tem um segredinho, já falei para você que o dinheiro só foi liberado no dia 29 de janeiro. Então não há carência aqui nesse contrato. Tá? Apesar de ter essa diferença de período aqui, não há carência. Eu vou usar uma fórmula aqui chamada data M para achar a data um mês depois. Ponto e vírgula 1. Data M, eu seleciono a data anterior, põe ponto e vírgula 1 para falar que é para ele ir um mês para frente, para facilitar meus cálculos aqui, para eu não precisar ficar digitando. Então, eu vou lá, coloco a data abreviada. Pronto. O valor da prestação, eu já sei, é 1.093. Vou pegar essa prestação aqui, 1.093,66. O valor do juros, o saldo devedor, primeiro eu vou pegar aqui, o saldo devedor é igual ao valor total financiado. Cadê? Está aqui, 4.290,63. Os juros, eles são calculados sobre o saldo devedor do período anterior. É a fórmula da tabela price, vezes 22%, que era a taxa de juros nossa lá. Vou repetir para todo mundo. A amortização é residual, né, na tabela price. É só eu pegar a prestação menos os juros, eu vou achar a amortização. E o saldo devedor é igual ao saldo devedor do período anterior menos a amortização. Pronto. Isso aqui é tabela price normal, nem tem segredo, nem tem dificuldade de você fazer isso daqui. Cálculo de acordo com o agente financeiro. Só vou fazer aqui ficar mais bonitinho, porque eu não sou muito normal das ideias, não. Então, pronto, ó. Só para ficar mais bonitinho aqui essa sua tabela. Fiz a tabela price de acordo com o agente financeiro.
Agora, vou fazer a tabela Price Bacen. Vou escrever o nome dela aqui, tabela Price Bacen. Se esse contrato tivesse sido feito com a taxa da tabela Price, qual seria o valor da prestação? Prestação. Se tivesse feito com a taxa correta, eu vou colocar igual PGTO, parcela, né? A taxa, essa taxa lá do Banco Central, ponto e vírgula, número de períodos, 10 meses, ponto e vírgula, valor presente menos o 4.290,63. Só mudou a taxa da fórmula anterior. Olha só, a pessoa devia estar pagando uma parcela de R$ 492, ela está pagando uma parcela de R$ 1.093. Olha o absurdo. É isso aqui que a Crefisa faz com as pessoas, tá? A pessoa tinha que pagar uma parcela de R$ 492, estava pagando uma parcela de R$ 1.093. Então, vou construir aqui a tabela Price, tabela 2, cálculos conforme taxa do Bacen. Taxa Bacen. Pode ficar tranquilo também que eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Não muda nada, só muda o valor da prestação. Vou buscar o valor da prestação aqui, que eu acabei de calcular, 492,27. Os juros, ao invés de ser 22%, ele vai ser aquela taxa lá, né? Vou pegar ela aqui. 2,58 eu vou travar. Vou dar 2 cliques aqui, zerou, então a tabela está certa. A prestação da pessoa tinha que ser R$ 492,27. A pessoa está pagando R$ 1.093,66. Consequentemente, vou criar uma tabela de diferenças aqui. Diferenças. Tabela 3. Valor pago a maior, né? Ou diferenças apenas. Você vai escolher o nome que você achar melhor. Então, vou colocar aqui valor pago, valor devido. Valor pago foi o 1.093, que a pessoa pagou, porque estava descontando na conta dela. O valor devido, ela devia 492,27. Vou mandar repetir para todos os meses. A diferença, R$ 601 por mês que essa pessoa pagou a mais. Então, vou arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Valor pago, valor devido, diferença. Diferença. R$ 601 por mês. E aqui eu vou criar a diferença acumulada. Então, no primeiro mês é 603, 601, no segundo é o do mês anterior mais o desse mês. E aí é só arrastar. Ou seja, essa pessoa pagaria a mais. Na verdade, ela pagou a mais, porque esse contrato aconteceu lá em 2014. A pessoa foi procurar o judiciário muito tempo depois. Essa pessoa pagou a mais 6.013. Pensa uma pessoa, e eu quero que você entenda, a perícia também não é o meu objetivo, tá? Não é meu objetivo. Quando eu vou trabalhar, não é esse o meu objetivo, vou deixando bem claro. Meu objetivo com a perícia não é simplesmente ser um instrumento de organização social, nada disso. Mas você observa que, imagina, gente, pensa o seguinte, o que é que você pensa o seguinte, uma pessoa que precisou pegar R$ 4.200 emprestado, é uma pessoa rica? Não, não é uma pessoa rica. Ela precisou pegar R$ 4.253 emprestado. Desses R$ 4.253 que ela pegou emprestado, nem foi 4 mil para a mão dela. Por quê? Porque ainda debitou esse valor, que é o de 2.248. Pensa o seguinte, perito, você que está querendo começar agora, eu falei disso, e aí, eu também quero ser um instrumento de Deus na terra, eu também quero ajudar pessoas. Pensa o seguinte, uma pessoa que pegou 4 mil emprestado, desse 4 mil, 2 mil ficou lá para pagar a dívida anterior. Ou seja, ela precisou ir na Crefisa para pegar 2 mil reais emprestado. Essa pessoa é rica? Não, não tem como essa pessoa ser rica. Não tem como essa pessoa ser rica. Você não precisa nem analisar outras coisas. Essa pessoa não é rica. E o que aconteceu? Ela pagou a mais 6 mil reais. Gente, a pessoa é um trem assim, tão sem lógica que não tem como não se indignar com a situação como essa. Essa pessoa pagou 6 mil reais a mais. 6 mil reais além do que ela deveria pagar. Ora, se ela pagou esses 6 mil reais a mais, o que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás para tentar recuperar esse valor aqui. Tem uma regra no artigo 42 do CDC, é o parágrafo único do CDC, ele fala o seguinte, se a pessoa for cobrada em dobro, ela vai ter direito de receber... se a pessoa for cobrada indevidamente, ela vai ter direito a receber em dobro. Então,
Nesse caso aqui, o que nós pedimos para essa pessoa foi a devolução desse valor aqui, 12.027. Edilson, conseguiu, né? Você está aí perguntando do outro lado. E aí, pediu, mas conseguiu? Não, não conseguiu. Por quê? Porque os juízes, eles estão com uma mania feia. Eu estou falando isso no YouTube, depois eu tomo burdoado, né? Mas o próprio STJ está com esse negócio de não dar repetição em dobro, falando que o banco não tem má fé. Agora, pensa um negócio desse, gente. Pensa se não tem má fé numa coisa dessa. Ele pega uma pessoa que não tem grana, uma pessoa que está precisando pegar R$ 2.000 emprestado, aí ele vai e aplica uma taxa de juros 800% acima da taxa média de mercado para aquele mesmo tipo de operação. Quer dizer, pegando a média de todos os outros bancos, aí você sabe que a média do Banco Central é média ponderada, né? Pegando a média ponderada de todos os outros bancos, se chegou no valor de 2,58. A Crefisa sozinha estava cobrando 22. Aí você fala, Edilson, mas isso é mercado? Não, isso aqui não é mercado. Eu sou assim, acho que eu sou a pessoa que mais defende mercado, mas isso aqui não é mercado, não tem como ser mercado. Isso aqui é abusividade total, não tem como você fugir disso. Ah, não, Edilson, eu acho que a Crefisa está certo. Aí eu já não posso fazer mais nada. Se eu falei para você que a pessoa precisou pegar R$ 2.000 emprestado, porque foi 4.000, mas não liberou 4.000 para ela, que a Crefisa cobrou 800% acima do que os outros bancos estavam cobrando, que essa pessoa não tem dinheiro, e você acha que está tudo normal, beleza, a gente continua amigo. Só que, você entendeu o que eu fiz aqui agora? Eu fiz isso agora, não foi sem motivo, não. É para você construir o seu parecer dessa forma, mostrando para o juiz assim, ô juiz, pensa comigo, se essa pessoa tivesse dinheiro, ela não tinha pego R$ 2.000 emprestado. Aí vem o Banco Central, vem o Banco Central define uma taxa média, vem a Crefisa e cobra 800% acima disso. Isso não é abusivo, não tem como não ser abusivo. Porque você vai construir o seu parecer desse jeito que eu fiz agora. Ah, não, tudo bem, então a gente continua amigo. Mas, o que acontece? Você vai conseguir mostrar dentro do seu parecer técnico, você vai mostrar para o advogado e também você vai mostrar para a parte o quão maldoso foi aquele processo que aconteceu com ela e, consequentemente, você vai, além de estar exercendo a sua profissão, a profissão que você estudou para isso, além de você estar exercendo a profissão que você estudou para isso, você ainda vai estar sendo um instrumento de justiça social. Ah, Edilson, não estou muito preocupado com justiça social, então tá bom. Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas na Terra. Eu acho que isso, sim, vale a pena. Doutor Alisson, obrigado pelo convite e eu estou aberto para as perguntas, né? Aberto para as perguntas a partir deste momento. Informando que eu vou disponibilizar esse material. 5 minutos. Eles me avisaram que falta 2 minutos, eu termino. Mas já que falta 5 minutos, eu vou mostrar para vocês um outro material, que não vai dar para explicar o todo, tá? Não vai dar para explicar o todo, mas eu vou mostrar para você um outro material, que é o seguinte, que é uma estrutura de um parecer. Então, eu deixei aqui, né? Eu vou entregar isso para vocês de graça. De graça, de graça. Você participou aqui. Você fez a inscrição? Fiz. Então, é porque você está comprometido. Então, você merece receber esse material. Isso aqui é a estrutura de um parecer técnico extrajudicial que eu fiz. Eu só vou dar algumas pinceladas para vocês, tá? Não tem como eu explicar ele todo. A gente gastaria mais 1 hora aí. É porque eu estou acostumado a dar aula de 3 horas seguida. Aí, quando eu tenho 45 minutos para falar, eu tenho enrolo. Mas vamos lá. Na hora que faltar 1 minuto de novo, você me avisa que eu encerro, tá? Basicamente, eu vou disponibilizar essa estrutura para vocês. Eu quero que na hora que você for construir seu parecer, você faça ele mais ou menos dessa forma, tá bom? Faça da seguinte forma. Olha, primeiro você coloca aqui logo no cabeçalho, tá? Você coloca a sua logomarca. Por que você vai colocar a sua logomarca? Para que as pessoas já, de cara, você já mostra, né, que você ali é uma empresa, que você tem um negócio legal. E Edilson, não tem dinheiro para fazer uma logomarca. Entra nesses sites aí que fazem logomarca baratinho e faz uma logomarca profissional. Não fica com esse negócio de você mesmo fazer. Não, entra nessa não. Você é especializado em outra coisa. Não tenta fazer gambiarra não, que isso só piora a situação. Aí você vai escrever aqui na testa. Eu sempre indico meus alunos escreverem na testa do cabeçalho especializado em perícia bancária. Por quê? Porque você já vai mostrar, olha, eu sei desse assunto, eu sei o que eu estou falando. Aí, especializado em perícia bancária, judicial e extrajudicial, tá aqui meu Corecon, tá minha OAB aqui. Parecer técnico pericial, Edilson, eu posso escrever laudo técnico pericial? O correto não, mas eu escrevo. Como assim, Edilson? Você está falando que não deve fazer e você faz. Meu querido,
Funciona assim. Eu sou o assistente técnico extrajudicial. Eu posso acostar ao processo o meu parecer. O nome correto dele é parecer. Mas, se eu escrever laudo e a outra parte falar, nossa, já tem um laudo do perito no processo, consequentemente passou, entendeu? Então, eu escrevo assim, Edilson, eu vou pegar para parecer seu, vai estar escrito laudo? Vai estar escrito laudo. E aí, para você que está muito preocupado com o nome, eu acho que tem que usar o nome certo, sim, mas existe um princípio dentro do direito que é a fungibilidade, ou seja, não importa o nome que você chama a coisa, mas sim a essência da coisa em si. Então tá aqui, opa! Esqueci de apagar o nome. Aqui está o seu cliente, aqui está o banco. Olha isso, esqueci de pagar o nome do banco. Você vai colocar local, data, vai fazer a sua qualificação. Gente, na qualificação é você se apresentando, é você ganhando direito de falar sobre aquele determinado assunto. Então, faça a sua apresentação de modo bem feito. Lembrando o seguinte, olha, a regra está lá no artigo 319 do CPC, sobre como funciona essa qualificação. Então, você vai apresentar primeiro nome completo, né? Nome, prenome, nacionalidade, estado civil, profissão. Aí aqui na profissão eu vou exagerando, né? Eu já segui a regra 319, já vou exagerando aqui. Já vou falar aqui que eu sou MBA em perícia financeira, mestre, especialista em gestão financeira, inscrito, aí vem aqui RG. RG, aí o que você vai fazer? Inscrito no Cadastro Nacional de Peritos. O que é esse Cadastro Nacional de Peritos? Não sei, é um trem que tem na internet aí, eu cadastrei um dia, eu ponho esse número aqui. Inscrito no Cadastro Nacional de Perito em Economia e Finanças. Isso aqui é do COFECON, então eu coloco, isso aqui é importante. Você que é contador, vai estar lá no Cadastro Nacional de Peritos Contadores. É importante você ter também. Inscrito no CPF número tal, eu vou apagar meu CPF aqui, mas não faz muita diferença, todo parecer meu vai com meu CPF. Põe o endereço profissional no rodapé, põe no rodapé o seu endereço profissional completo, tá? Nome, tal. Lembra de pôr CEP, número de telefone, porque eles vão entrar em contato com você. Objeto, você vai explicar qual objeto que é. Estou correndo porque está terminando o tempo. Você vai contar um pouquinho da história que aconteceu naquele contrato. Qual que é o seu objetivo? Você está vendo que eu estou usando aqui essa ferramenta de destacar algumas coisas. Por quê? Porque é a coisa que eu quero que o juiz mais veja. Então, consequentemente, eu já deixo destacado essa coisa aqui. E eu trago aqui, ó, sempre no rodapé, você vai ver que o rodapé dos meus pareceres, ele está lá, fundamentação jurídica. Olha o RESP, eu não cito o RESP dentro do meu parecer, porque meu parecer não é peça jurídica, consequentemente não vai ter a base jurídica. Agora, meu parecer como assistente técnico, porque eu sou advogado, eu fico nessa crise de identidade aqui. Mas você vai pegar e vai jogar as explicações nas notas de rodapé. Joga isso nas notas de rodapé. Considerações sobre o contrato analisado. Aqui eu explico como foi feito, mostro a forma da tabela price, como foi feita a prestação, a necessidade de adequar a taxa de juros à taxa do Bacen, mostro como que seria a taxa pela taxa do Bacen, aquele negócio que a gente fez, aquele mesmo cálculo que a gente fez ali. Falo que eu fiz essa planilha, né? Mostra a diferença, que o cliente já pagou esse tanto em excesso, que ele tem que receber. Esse parágrafo que eu acho importante você usar, tá? Eu gosto dele. Ao homem médio que não tem especialização no cálculo financeiro, a alteração da taxa de juros do patamar cobrado pelo agente financeiro para a taxa definida no contrato, não. Para a taxa média, tá vendo? Aproveitar para aparecer aí. Taxa média divulgada pelo Bacen. Média divulgada pelo Bacen. Pode não parecer que vai gerar grande diferença, mas quando você recorda que a diferença que o requerente pagará a mais é R$6.000, você está vendo que aqui eu estou usando a argumentação para mostrar, esse cliente aqui foi sacaneado. Se torna mais clara a necessidade do restabelecimento do contrato. Aqui eu faço resultado da análise, está vendo que não é nada muito demorado. Resultado da análise, o banco aplicou a metodologia de juros compostos, o banco utilizou a taxa de juros superior à taxa média de mercado, a diferença nas prestações mensais seria tanto, que daria tanto, seria um tanto gigantesco lá. Coloca aqui que nos termos do artigo 42, parágrafo 1 do CDC, o cliente vai ter que ser ressarcido em dobro. Caso seja mantida essa taxa, eu faço ali um cálculo de uma taxa. Caso do outro juízo decida que é para aplicar a taxa média de mercado, o cliente vai ter que ser ressarcido naquele valor lá dos R$6.000 que a gente calculou aqui atrás. Dos R$12.000 que a gente calculou aqui atrás, tá? Conforme o artigo, parágrafo 2º do artigo 313 do 330 do CPC, o valor em controvérsia. Falei para você do valor em controvérsia na hora que eu estava na fundamentação teórica. Tem que pôr o valor em controvérsia para quê? Para que a petição não seja inepta. Faço aqui o encerramento, nada tendo a comentar. Tá vendo que toda vez que eu cito uma lei, eu jogo lá no rodapé, tá? Isso aqui é uma estratégia para você não ficar enchendo seu parecer de lei, porque o seu parecer não é legal, seu parecer é técnico, tá? E tá aqui
Goiânia, 25 de setembro, você assina, anexa aqueles negócios e a gente termina feliz, contente, satisfeito. Eu vou disponibilizar esse material para você também. Ou seja, agora não tem nem desculpa mais. Não tem nem como você falar, eu disse, eu não vou fazer. Não tem jeito, porque você viu eu fazendo. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Você viu eu fazendo, você tem a planilha, você tem o contrato, você tem o modelo de parecer. Não faz se você não quiser. Você não se insere nessa área se você não quiser. Ou seja, agora o Corecon, o CRC da Paraíba te deu todos os instrumentos para você começar a atuar como perito bancário. Não tem mais como fugir. E para melhorar, tem a próxima palestra do professor Geraldo falando também sobre perícia bancária. Pessoal, muito obrigado. Estou aberto às perguntas. Eu sei que não vai ter pergunta, mas eu estou aberto para as perguntas aqui que ocasionalmente apareçam. Obrigado de novo, doutor Alisson, pelo convite e os demais do CRC Paraíba. Obrigada, doutor Edilson, pela excelente palestra, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Temos 4 perguntas para o senhor, mas devido ao tempo, nós vamos disponibilizar uma pergunta e encaminharemos para o seu e-mail e peço que as pessoas possam também lhe adicionar no Instagram, Edilson Aguias, não é isso? Perdão. Então, vou fazer uma pergunta que veio do César. Professor Edilson, na sua visão de perito e advogado, você visualiza alguma onda de recuperação judicial após a pandemia? Doutor César, muito obrigado pela pergunta muito pertinente. Eu queria ser otimista dessa forma, doutor César, mas o número de empresas, infelizmente, a cabeça do empresário, o empresário brasileiro não é muito treinado, principalmente nesses instrumentos de recuperação judicial. E o cara acha que, se ele entrou em dificuldade, principalmente por causa da pandemia, ele fala o seguinte, se eu fechei a porta, eu fali. Automaticamente, ele acha que falir é o processo de fechar a porta ali. E aí, dificilmente, principalmente as pequenas empresas, porque o processo é complicado, porque o empresário não sabe, porque acaba sendo um procedimento caro, principalmente as pequenas empresas, é difícil acontecer essa recuperação judicial. Vai, sim, aumentar o número de recuperações judiciais, mas focadas em grandes empresas. A maior parte dos pequenos empresários, infelizmente, eles acham que é só baixar a porta que resolveu o problema. Agora, dica para você que está assistindo aqui, lembrar do procedimento de recuperação extrajudicial, que pode ser feito, inclusive, por você, contador. Você, contador, pode sim fazer o processo de recuperação extrajudicial. Dá uma pesquisada, está lá na Lei 11.101, 2005, que é a Lei da Recuperação Judicial, porque está lá no finalzinho dela, depois da falência. Você dá uma olhada sobre o processo de recuperação judicial, extrajudicial, recuperação extrajudicial. Aí sim, eu acredito que pode ser um instrumento para você pegar aquele empresário seu que está aí todo dia reclamando no pé do seu ouvido, que não está dando conta de pagar as contas, que quer reduzir seus honorários, que quer demitir todo mundo, que quer desistir. Você mostra para ele como que o procedimento de recuperação extrajudicial pode ser importante para a empresa dele. É diferente do procedimento de recuperação judicial. E aí, consequentemente, você pegou o cliente. Mais simples, mais barato e eu acredito que mais efetivo. Quando você pega as estatísticas das empresas de recuperação judicial, você vê que é ridículo o número de empresas que conseguem efetivamente recuperar. Consequentemente, na extrajudicial, eu vejo que é mais efetivo. Então, eu acho que é um caminho, doutor César. Buscar recuperação extrajudicial de empresas vai dar certo. E você tem todos os instrumentos na mão. Você é o contador da empresa, você está com tudo aí, bicho. É só fazer, só fazer. Tá bom? Obrigada, doutor Edilson, pelos esclarecimentos.